Dê vida aos seus sonhos. Quantos sonhos você tinha quando você era criança, que era o melhor que havia em você, e simplesmente se esvaíram com o tempo que foi passando? Vamos conversar um pouquinho sobre os nossos sonhos? Aqueles sonhos de criança, aqueles sonhos, aqueles desejos que a gente sempre quis realizar e com o tempo foi perdendo o brilho, foi perdendo a força na nossa vida? Sejam muito bem-vindos, vidas, a mais um vídeo onde a gente vai conversar um pouquinho sobre nossos sonhos. Quando a gente é criança, todo mundo tem aquele montão de sonho, E aí a gente fica imaginando como será a nossa fase adulta, como que a gente vai fazer as coisas, como é que a gente vai viver. A gente imagina nosso casamento, imagina nossos filhos, imagina a carreira, imagina um monte de coisa. E, gente, vamos combinar? Isso é o melhor que tem quando a gente é criança, não é verdade? Pois é. Só que com o passar do tempo, a gente acaba deixando esses sonhos irem embora. Sabe aqueles amigos que sonhavam com a gente quando a gente era criança? Quantos amigos você ainda tem contato? Quantos desses amigos você ainda vê? Quantos você ainda fala com eles? Os sonhos que a gente tem e que muitas vezes a gente compartilha com os nossos amigos, com as pessoas que estão ali à nossa volta, eles vão se esvaindo porque a gente começa a descobrir que a realidade é muito diferente daquilo que a gente pensa. Mas será que a gente pode pensar dessa forma? E aí a gente pode agir dessa forma? E se a gente pensa e age dessa forma, será que a gente vai conseguir realizar? Quando eu era criança, eu sonhava que eu ia ser professora. Acho que na grande maioria das vezes, né, a gente sonha em ser professora. E quando a gente vai crescendo, a gente vai ouvindo, você vai ser professora? Deus que me livre. Vai cuidar de criança? Vai cuidar do filho dos outros? É muito trabalhoso, é muito trabalho, é muito isso, é muito aquilo outro. E aquele brilho que tinha começa a se apagar, e se apagar, e se apagar, e se apagar. E a gente se depara com um mundo onde é só cinza, onde a gente não tem mais brilho em imaginar as coisas. Às vezes a gente pensa assim, mas isso é normal, isso é a realidade, isso é ser prático, isso é ser realista. Mas será que a realidade traz algum benefício para a vida da gente? Será que essa realidade, ela realmente traz coisas boas para a nossa vida? Será que esse realista que a gente tanto fala que a gente será que está sendo bom? Será que sonhar um pouco não vai fazer muito melhor para a gente do que ficar vivendo a realidade nua e crua das situações? É sobre isso que a gente precisa analisar. São essas questões na vida que a gente precisa parar um pouco e pensar. Quando a gente é criança, a gente tem vigor, a gente tem vida. Eu tenho um filho de 4 anos de idade. E eu vejo a empolgação com que ele vê as coisas. E ele se imagina vivendo aquilo. E para ele é real, né? Os desenhos, as imaginações. Ele monta todo um cenário imaginário e aquilo é tão real, é tão bonitinho a gente ver como uma criança entra dentro de um sonho. E quando a gente vira adulto, isso tudo vai embora. Mas quando isso tudo vai embora, é que a gente para de criar uma realidade que a gente gostaria que a gente tivesse. Os sonhos que a gente tem, as coisas que a gente imagina, e eu não estou dizendo aqui que você precisa fazer a mesma coisa, realizar o mesmo sonho que a infância, porque muitas vezes, olha só, minha mãe disse que quando eu era bem pequenininha, eu sonhava ser médica. Depois, eu lembro de eu sonhando ser professora. Hoje, eu não sou nenhum e nem outro. Eu sou terapeuta. Mas, a gente como terapeuta, a gente ensina. A gente como terapeuta, a gente cuida de pessoas. Então, aí a gente para e pensa, tem a ver? Claro que tem. Só que muitas vezes a gente vai mudando ou readaptando
cortando os nossos sonhos. Eu não teria a menor condição de fazer uma faculdade de medicina, porque eu tenho pavor de corte, de ver coisa machucada. Eu não teria essa condição. Mas eu consigo ser terapeuta. Por que eu consigo ser terapeuta? Porque eu gosto de ajudar as pessoas. Eu gosto de olhar para as pessoas e ver as pessoas saudáveis. Eu gosto de olhar para as pessoas e ver elas curadas. Mas em sentido físico, cortando e costurando? Não. Mas eu gosto de cuidar da alma das pessoas. Eu gosto de cuidar do ser das pessoas. E também cuidar da saúde. Porque com a terapia a gente acaba cuidando da saúde das pessoas também. Eu fiz um vídeo esses dias atrás falando das doenças, que muitas das questões de saúde que a gente tem é relacionado às questões emocionais que a gente desenvolve e que a gente não trata. Então, de certa forma, nós terapeutas, nós tratamos e cuidamos de muita coisa. Mas vamos voltar para o nosso ponto central. Por que então que a gente desiste de fazer e de ser as coisas que a gente gostaria, ou dos nossos sonhos, mesmo que readaptado? Por que a gente desiste disso quando a gente vem para a fase adulta? Porque a vida começa a ficar difícil. E lembra das crenças que a gente aprende com os nossos pais? A gente começa a pensar assim, poxa, eu não posso fazer aquilo que eu gosto. Eu tenho que fazer aquilo que me dá dinheiro. Eu fiz um curso há um tempo atrás, e o cara lá do curso, o professor lá do curso, ele falava assim, gente, é errado você falar que você só pode fazer aquilo que você ama. Na verdade, você tem que fazer aquilo que te dá dinheiro. E aí eu fiquei encafifada com isso durante muito tempo. Porque eu pensava, tá, beleza, eu vou fazer aquilo que dá dinheiro. E aí eu tenho dinheiro, mas eu não tenho satisfação. Então, na verdade, o certo é você unir um e outro. É usar aquilo que você tem como potencial para monetizar para monetizar e ganhar dinheiro com isso. Você pode gostar de fazer uma coisa e aí você usa isso que você gosta para poder monetizar. Propósito, inclusive, gente, tem muito a ver com isso que a gente gosta de fazer. As pessoas mistificam muito o propósito, mas propósito nada mais é, em primeiro lugar, do que a gente expandir, né? A gente é criado para expandir, para aumentar em conhecimento, porque assim a gente expande e a gente evolui. O nosso segundo propósito é ajudar as pessoas a fazer isso, a expandir. E aí é que tá. Como eu vou ajudar as pessoas a fazer isso? Como eu vou ajudar as pessoas a expandir e aprender? Justamente através do nosso propósito, que são os nossos objetivos aqui. E como que eu identifico isso? Olhando para as coisas que eu gostava quando era criança. Então, quer saber o seu propósito, aquilo que realmente vai fazer o seu coração bater forte quando você fizer? E aí eu tô falando aqui de propósito de trabalho, porque propósito de vida é o que eu citei. Eu tô falando aqui de propósito de trabalho. Sonhos de trabalho, né? Quando você olha para quando você era criança, o que você fazia com facilidade? O que você tinha prazer em fazer? Ah, eu gostava de desenhar, Thalita. Então, muito provavelmente, o seu propósito tem a ver com desenho. Não, Thalita, eu gostava de, de filmar, de ficar brincando que eu era filmando as pessoas. Então, muito provavelmente, o seu propósito tem a ver com filmagem. Thalita, mas como que eu vou fazer isso para ganhar dinheiro? Pois é, você precisa descobrir uma forma de unir os dois. Quando eu era criança, eu tinha muita vontade de ser professora, como eu falei para vocês. E hoje eu tô aqui ensinando. Quando eu era criança, eu tinha muita vontade de cuidar das pessoas, de ser médica, né? Entre aspas. E hoje eu tô aqui cuidando das pessoas como terapeuta. Então a gente pode olhar para o que a gente é quando criança, para os nossos sonhos quando criança, para ficar mais fácil da gente identificar o propósito. Eu fiz um vídeo essa semana onde eu falei muito sobre que 72% das pessoas fazem aquilo que elas não gostam. Olha, gente, isso. 72% das pessoas trabalham com aquilo que elas odeiam. E aí o que acontece é que as pessoas estão cada vez mais infelizes. Mas a gente pode mudar isso.
Ah, Thalita, mas eu aprendi que a gente tem que fazer, tem que trabalhar. Você pode e deve trabalhar, na verdade. Porém, que você pode trabalhar com o que você ama. Não seria muito legal a gente trabalhar com o que a gente ama? Gente, eu tava vendo um cara nos Estados Unidos, ele é o maior youtuber dos Estados Unidos. Do mundo, na verdade, né? E o cara ganha fazendo vídeos de zoeira. Ele era muito zoeiro e descobriu que aquilo que ele fazia, aquelas piadas, aquelas zoeiras ali que ele fazia, poderiam virar vídeos. E ele é extremamente bem pago por isso. Ou seja, ele usou o que ele mais gostava para monetizar. Ah, mas eu não sei como fazer isso, Thalita. Apenas comece fazendo aquilo que você gosta de fazer. Porque quando a gente faz aquilo que a gente gosta de fazer, quando a gente faz com que os nossos sonhos de infância venham a se tornar realidade, tudo começa a se encaixar mais fácil. E para isso, obviamente, eu não vou mentir para vocês. Às vezes as pessoas falam assim, tá, mas eu gosto, mas eu não sei por onde começar, e eu não sei como fazer, e bibibi, bobobó. Comece tirando a crença que você tem dentro de você de que isso é difícil, de que isso não dá dinheiro, de que isso é impossível. Porque tudo na nossa vida se resume a alguns passos muito simples. Primeiro passo, a gente precisa saber o que a gente quer. Ninguém tá falando se você... vai dar certo? Não importa. Não importa. Essa não é a hora de pensar nisso. Agora eu vou no primeiro passo, o que você tem que saber. O que eu quero fazer? Beleza. Eu quero ser piloto de avião. Isso é o que você quer fazer. Ótimo. Você já sabe o caminho. Lembra lá do gato de Alice no País das Maravilhas? Para quem não sabe ir, qualquer caminho serve. Fulano, você quer ir para onde? Não sei. Como é que você entra, por exemplo, num táxi e o taxista fala, para onde você vai? E você fala, não sei. Ele fala, desce do carro. Então desce do carro. Porque se você não sabe ir, como é que a gente vai? Então, a primeira coisa é saber para onde eu quero ir, saber qual é o meu sonho, saber qual é a coisa que eu quero fazer, que faz meu coração bater forte, que faz meu coração... Sabe quando a gente sente aquele quentinho no coração? É aí que a gente identifica o que a gente ama. Depois que a gente identificou, a gente tem que pedir. Peça ao Criador. Não é isso que a Bíblia fala? Pedir e dar-se-vos-á. Bater e abrireis. Então, a gente tem que pedir. E muita gente acha que não posso pedir, não quero pedir, não vou pedir. Peça. Porque o universo não é obrigado a saber o que você quer. Embora ele saiba, tá, gente? Independente, ele sabe. Mas peça. Peça exatamente, tintim por tintim, como você quer. E como que a gente pede? Pedindo, ó universo, ó Criador, me dê isso, me dê aquilo outro. Não. A gente pede agradecendo. Criador, eu sou muito grato, Criador, por eu trabalhar, por eu ter aprendido a pilotar, por eu ter agora, olha, Criador, eu posso... Eu não sei como é que chama aquele negócio que pilota avião, né? Manche, sei lá como é que chama. Olha, Criador, eu pego meu manche, entro no meu avião e piloto para todos os lugares, eu vejo a paisagem, eu me sinto livre. A gente pede agradecendo como se já fosse real. Lembra? Porque o universo, o nosso subconsciente, não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginário. Mas ele apenas cumpre o que é real. Então, se é real para ele, ele começa a movimentar o universo para que aquilo realmente seja real na sua vida. Se é real para você, se você plantou aquela semente no seu subconsciente, só existe agora uma coisa que tem que fazer: esperar a plantinha crescer. E aí, a terceira coisa é você ter certeza de que você não vai falhar na segunda. Porque, gente, quando é que a gente erra? A gente erra porque a gente pede e depois fica pedindo, e pedindo, e pedindo, e pedindo, e pedindo. Só que nesse pedir, eu começo a vibrar na escassez, na falta daquilo. Quando eu tenho uma coisa, eu não fico pedindo, eu simplesmente agradeço, não é verdade?
Se eu já tenho, eu não tenho mais o que pedir. Eu só simplesmente agradeço. Por quê? Porque eu já tenho aquilo. Então, como que eu vou ficar pedindo por uma coisa? Ó, Criador, me dê. Ó, Universo, me dê. Não. Eu tenho que agradecer. Mas as pessoas, elas geralmente, elas pedem e depois ficam replicando o pedido. E aí o que acontece? É que a gente vibra na escassez e tudo isso acaba se afastando mais, porque o que a gente vibra é o que a gente atrai. Então a gente vai atrair mais escassez e aquele nosso sonho vai ficando cada vez mais longe, mais distante da gente. Então, o terceiro passo é a gente acreditar, é ter fé, é saber, é ter dúvidas zero de que isso é real. Como que eu me comportaria se eu já fosse um piloto? Como que eu me comportaria se eu já fosse um cantor? Como que eu me comportaria se eu já tivesse a minha casa? Como que eu me comportaria se eu já tivesse aquilo que eu quero realizar? É assim que a gente precisa ser para ter. Por que ser para ter? Porque é somente quando a gente é que a gente vibra. E quando a gente vibra, a gente atrai. Ô Thalita, mas como que isso vai acontecer? Aí é que tá. O como não importa. Lembra que eu falei que eu queria, quando criança, curar as pessoas como médica? Eu pensava, né, como que eu queria cuidar das pessoas como médica e queria ser professora. Hoje eu tenho a oportunidade de fazer as duas coisas. Mas por quê? As coisas foram chegando para mim, porque eu comecei a vibrar isso na minha vida. Eu comecei a sentir que eu podia fazer. Quando eu entendi que eu podia curar as pessoas sem ser uma médica, porque eu não queria ser médica depois quando eu cresci, eu comecei a me sentir, uau, então quer dizer que eu posso fazer isso? Quer dizer que eu não preciso ser uma médica para poder curar as pessoas? E quando eu entendi isso de verdade, eu falei, bingo, é isso que eu vou fazer. E quando eu comecei a sentir que eu podia e que aquilo era real, que eu podia curar as pessoas, que eu estava curando, aquilo começou a vir. E aí eu descobri um curso, que eu vi outro, e me tornei uma terapeuta. E olha só, hoje eu estou aqui ensinando para as pessoas como se tornar pessoas melhores, como se livrar de crenças que aprisionam, como voltar a sonhar conforme e quando você era criança. Como voltar a ter a pureza de quando a gente era criança? É tirando toda essa bagagem ruim, essas crenças ruins que nos impedem de conseguir aquilo que a gente realmente quer. O que você quer? Quais sonhos que você tinha? Quais as coisas boas que você sonhava? São essas coisas que precisam voltar para a sua vida, para que você comece de fato a viver. Ah, eu sonhava em ter uma casa, e ter uma família, e ter muitos filhos. O que está faltando para que isso aconteça? Comece a se perguntar o que está faltando para que isso se torne realidade. O que eu preciso fazer hoje para que isso se torne realidade amanhã? E sabe qual é a primeira coisa que você pode fazer hoje para que daqui um pouquinho de tempo isso se torne realidade? Começar a imaginar como já estando feito. A gente aprende no Theta Healing que quando a gente quer uma coisa e a gente visualiza, logo em seguida a gente usa uma palavra, um termo que é está feito e está feito. Por quê? Porque é uma confirmação de que aquilo já é real. Já é real. Agora eu só preciso esperar essa sementinha brotar. Eu só preciso esperar essa sementinha germinar e se transformar numa árvorezinha e começar a dar os frutos. E os frutos já começaram a vir para mim. Já começaram a chegar aí para você? Como é que eles estão aí na sua vida? Já tá dando os frutinhos? Me conta, como que andam os seus sonhos de infância? Se você ainda não realizou nenhum deles, comece a olhar para a criança que você deixou lá atrás e se reconectar com ela, para que o seu futuro seja melhor. O nosso subconsciente, ele é como se fosse, vou dar um exemplo para vocês. Ele é como se fosse uma família. Então a gente tem a mãe,
o filho e o pai. A mãe é a nossa mente consciente. O filho é o nosso subconsciente. E o pai é o nosso eu superior. É aonde se realiza todos os nossos sonhos. Tudo o que a gente quer, o nosso eu superior é capaz de realizar. Porém, para que ele realize, a mãe precisa estar de acordo, o filho precisa estar de acordo para que o pai, que é o eu superior, ele realize isso na nossa vida. O que acontece é que muitas vezes a gente até quer, a mãe até quer aquilo, mas o subconsciente, que é a criança, tá birrenta. E por que ela tá birrenta? Porque um dia, lá no passado, aconteceu alguma coisa com ela e ela se sentiu muito magoada, muito chateada e ficou lá sofrendo. E ela nunca conseguiu se livrar desse sofrimento. E até hoje ela sofre. Para que eu convença essa criança de que isso é bom, de que isso vai ser bom pra gente, eu tenho que ir lá. A minha mente, né, precisa ir lá e conversar com ela. Olha, criança, isso vai ser bom pra gente, é o que a gente sempre sonhou. Você lembra que você sonhava? Você lembra que você queria muito isso? Pois é. Aí a criança vai falar, mas eu tô muito magoada, porque quando eu era criança, o nosso pai falou com a gente. Eu tô falando nosso só pra vocês entenderem, porque a nossa mente consciente mãe e a criança, que é o subconsciente. Nosso pai falou pra gente que a gente não era capaz, de que eu nunca seria isso, de que eu me conformasse, porque isso não ia dar certo. E eu fiquei muito magoado, e você me deixou aqui, mãe, você nunca veio aqui conversar comigo sobre isso. E aí a mãe vai lá, conversa, explica pra criança que ele pode sim, que agora ela já entende que ele pode, que tal. E aí, essa criança que existia ali na cabecinha daquela criança, a mãe consegue resolver. E aí a criança fala, então vamos agora? Vamos fazer agora vamos realizar agora esse sonho que a gente quer? Porque agora eu já esqueci o que o meu pai real, tá? Não é o pai aqui do subconsciente, ou do eu superior. Eu já esqueci aqui aquele traumazinho que o meu pai causou pra mim. E agora ela alinhou a mente consciente, a mente subconsciente e o eu superior, que a gente chama de mente supraconsciente. E daí, quando você alinha essas três mentes, você consegue realizar absolutamente tudo que você quer. Mas para que isso aconteça, a gente tem que tirar essa travinha que tem ali no meio, que é o quê? Aquela criança birrenta. Ela faz isso por mal? Não! Ela não faz isso por mal. Ela faz isso porque ela tá com uma ferida gigantesca aberta dentro dela e que precisa ser tratada, ser curada. Mas ela só vai fazer isso quando a gente decide voltar, ir lá, conversar com aquela criança que tá ferida, e aí ela pode seguir em frente. O que são, então, o que é essa birra dessa criança? O que são essas birras que a criança faz? São as crenças, são os bloqueios que ela nunca conseguiu digerir. E a gente fica, vai, volta, vai, bate na criança, volta, vai, a nossa vontade, né? O nosso sonho, vai, chega na criança, volta, vai, chega na criança, volta, vai, chega na criança, volta. Não consegue passar pro nosso eu superior para que ele possa realizar. Por quê? Porque a criança vira um empecilho. Mas ela não tá fazendo isso por mal. Ela só tá fazendo isso porque ela aprendeu que isso era uma proteção. Que ela ia se proteger se ela fizesse isso. Que ninguém ia machucar ela mais se ela fizesse isso. Então a gente precisa reconfigurar a mente, né, a cabecinha dessa criança, que é, na verdade, o nosso eu superior, o nosso subconsciente. E quando a gente reconfigura o nosso subconsciente, tudo está alinhado em perfeita harmonia para que a gente consiga co-criar todos os nossos sonhos. E aí a gente, inclusive, se torna uma pessoa mais leve, mais alegre, mais tranquila, mais feliz. Tudo começa na nossa vida a fluir da forma como deve fluir. De forma fácil, leve e sem muito peso.
Porque não é a força do braço que faz com que as coisas aconteçam. O que faz com que as coisas aconteçam é a nossa ligação com o nosso eu superior. Mas para que essa ligação seja feita sem interrupções, a gente precisa tratar e cuidar do nosso subconsciente. Por isso que muitas vezes eu falo aqui com vocês sobre a limpeza, o desbloqueio, a reconfiguração do nosso subconsciente. A gente precisa tirar aqueles programinhas que estão impregnados dentro de nós, que nos impedem de ser aquela criança feliz que a gente era na infância, realizando todos os nossos sonhos. Todos os nossos sonhos. Mas muitas vezes a gente tem medo de acessar, de dar de cara com algumas coisas que a gente não quer. E quando a gente faz isso, será que a gente está ajudando? Não. A gente só está impedindo com que os nossos sonhos se tornem realidade mais rápido. Vou dar para vocês uma técnica de cocriação para vocês poderem praticar e começar a ver o nível de cocriação para que vocês possam depois ir avançando e aí começar a cocriar coisas maiores, a realizar aqueles sonhos maiores. Vocês vão, na hora de dormir é a hora mais fácil que tem, tá, gente? Por isso que eu sempre falo na hora de dormir. Na hora de dormir, vocês vão pensar em uma borboleta. Pode pensar numa borboleta amarela ou numa borboleta azul. Pensa em uma delas. Pense, por exemplo, numa borboleta azul. Exemplo. Pensou na borboleta azul? Pensei. Agora vocês vão pensar, imagine essa borboleta voando. Imagine ela ali perto de você. Traga as sensações de ver essa borboleta como já sendo real. Trouxe essa sensação? Essa borboleta tá aqui na minha frente, ela tá voando, eu olho como ela bate as asas, eu vejo, né, a tranquilidade que ela voa, como ela é bonita, como as cores são vibrantes, como que eu me sinto vendo essa borboleta. E aí, eu durmo, vou dormir. Faz isso durante 3 dias. Pensa nessa borboleta. Vou te contar que esses dias eu fui fazer um teste de uma cocriação rápida de borboleta azul. Eu fiz o teste, 5 minutos depois eu vi a borboleta azul. E aí, gente, detalhe, não precisa ser uma borboleta física. Você pode ver uma imagem, você pode ver num filme, você pode ver em qualquer lugar, não precisa ser física. Se você quiser ver física a borboleta, aí você tem que ser específico. Eu quero ver uma borboleta física. E anota o dia que você fez essa cocriação, que você fez essa imaginação, e anota o dia que você cocriou, que ela realmente se tornou real, que realmente o universo trouxe essa cocriação para você. Esses dias, como eu falei, eu cocriei em menos de 5 minutos. Eu cocriei, eu tava ali mexendo no celular, menos de 5 minutos eu vi uma borboleta azul. Então, a gente começa a perceber como que tá o nosso radar pra gente atrair coisas boas, pra gente poder cocriar as coisas boas. Porque, gente, a gente cocria o tempo inteiro, tá? Se engana quem pensa e quem acha que a gente só cocria de vez em quando. Não, isso não é verdade. A gente cocria o tempo todo. O problema é que como as pessoas acham ou não entendem que a cocriação funciona independente de eu querer ou não, elas começam a cocriar inconscientemente. E quando elas fazem isso, elas começam a cocriar coisas que elas não gostam. Como que a gente cocria coisas que a gente não gosta? Quando a gente põe foco naquilo que a gente não quer. Todas as vezes que eu coloco o meu foco, o meu pensamento e o meu sentimento naquilo que eu não quero, eu atraio mais daquilo. Thalita, mas eu não quero. Não importa. O que você está sentindo? Exemplo. Estou sentindo tristeza. Eu não quero sentir tristeza, mas eu estou sentindo tristeza. Cancela, cancela, cancela. Mas estou sentindo. Então, o que eu atraio? Mais tristeza. Estou sentindo alegria. O que eu atraio? Mais alegria. Mas não seria muito melhor se você pudesse cocriar a sua realidade
de forma consciente com as coisas que você quer. De forma consciente, por exemplo, não quero tristeza. Beleza, eu não quero tristeza. Então, o que eu quero? Eu quero felicidade. Então, eu vou cocriar felicidade na minha vida. Não seria muito melhor se conscientemente eu conseguisse cocriar aquilo que eu quero na minha vida? Os meus sonhos lá da minha infância? Os meus sonhos da minha adolescência? Os meus sonhos da minha fase adulta? Os meus sonhos de hoje? E como que você faz isso? Colocando foco naquilo que é o seu sonho. Foque-se naquilo que é o seu sonho. Então, se eu tô triste, eu não quero ficar triste, então qual é o contrário de ficar triste? Eu quero ficar feliz. O que te traz felicidade? O que te mantém feliz? Então, foque nisso. Crie, né? Crie na sua consciência, na sua imaginação, coisas que te deixam feliz, que te tragam felicidade. E aí, nessa hora, você está cocriando um monte de coisas boas. Nós temos infinitas possibilidades. O que vai determinar qual a possibilidade, né, qual a vivência que eu vou ter, é onde eu coloco o foco. Se eu coloquei o foco em viver uma coisa boa, eu vou viver. Mas qual das possibilidades? Infinitas. Mas se eu coloquei o foco em viver uma coisa boa, eu vou viver uma coisa boa. Se eu coloquei o foco em viver uma coisa ruim, eu vou viver uma coisa ruim. Então, gente, a gente precisa prestar muita atenção naquilo que a gente quer, nos nossos sonhos, nos nossos desejos, para que a gente se torne um co-criador consciente da nossa realidade. Porque, afinal de contas, é para isso que a gente está aqui. É para que a gente consiga co-criar uma realidade sem sofrimento, apesar das adversidades. Esse é o nosso jogo. Esse é o jogo da vida. É conseguir co-criar uma vida plena, de abundância, de coisas boas, apesar das adversidades. E quando a gente se torna um mestre em fazer isso, mesmo que as coisas ruins às vezes aconteçam, porque a nossa vida nunca vai ser só de coisas boas. Porém que quando as coisas ruins vêm, quando o pêndulo vem para o lado ruim, a gente consegue transmutar, mudar essa situação rapidamente. Então é como se esse período fosse encurtado e o período de felicidade fosse aumentado. E a gente tem o poder de fazer isso dentro de nós. Para isso, é preciso que você tenha consciência de que você é o criador da sua realidade e ninguém mais. E se você cria a sua realidade, você pode também mudá-la. Se você criou coisas ruins, é possível criar coisas boas. Se você criou coisas que você não sonhou, é possível criar os seus sonhos. Esse é o nosso sentido. Então eu espero que essa reflexão que eu trouxe aqui nesse vídeo, ela sirva para que vocês comecem a olhar para a vida e para o despertar de vocês de uma forma diferente. De uma forma de que eu posso realizar os meus sonhos de infância. Independente de quem me disse que não. Aliás, as vozes das outras pessoas, a gente tem que começar a abafar na nossa mente. Um dia eu ouvi um cara falando uma coisa e eu achei bem legal. Vou compartilhar aqui com vocês. Ele falou que ele tinha montado um negócio e um cara chegou pra ele e falou com ele assim, olha, isso aí não vai dar certo não. E beleza, o negócio realmente não deu certo. Mas ele falou que ficou tão arrasado com aquilo, porque a pessoa chegou para ele e era uma pessoa que ele estimava muito e que tinha assim um conhecimento muito grande sobre as coisas ali que ele estava fazendo. E aí ele falou que ele ficou tão chateado com aquela pessoa porque a pessoa foi lá, puxou o tapete dele, tirou o chão dele, mas não deu nada para ele em troca. Ou seja, ele disse para ele que o negócio não ia dar certo, mas não deu nenhuma saída para ele, não deu nada que ele pudesse se apoiar. Olha, não vai dar certo, mas você pode fazer isso, isso e isso. Não, ele não fez isso. Ele simplesmente falou, olha, não vai dar certo e deixou ele no vácuo.
E ele falou: nunca dê ouvido às pessoas que te dão uma opinião, que o povo chama, né, de eu vou te fazer uma crítica construtiva. Nunca dê ouvidos às pessoas que vão apenas te fazer uma crítica sem trazer uma solução. Então, se veio a crítica, tem que vir também um apoio, uma solução. Não que você vá fazer aquilo, mas a pessoa tem que te dar uma solução. Olha, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá legal, mas se você fizer assim, pode ser bom, pode ser que fique bom. É assim, são essas pessoas que a gente tem que levar a opinião delas com a gente. Agora, e talvez, né, a gente vai avaliar. E agora, pessoas que simplesmente fazem a crítica construtiva, gente, aprendam a deixar pra lá. O nosso ego tem a tendência de olhar pra isso e falar: ai, meu Deus, mas a fulano me falou que isso, que aquilo. E o nosso ego toma aquilo pra uma questão extremamente pessoal. Mas que tal você começar a falar com o seu ego? Mas ego, isso é a visão dele, é a visão dela. Isso não é nosso. Deixe com o outro o que é do outro. Traga para si apenas o que é seu. Então, se alguém desfez, jogou areia no teu sonho, desenterra ele e leva com você. Porque muitas vezes o que a pessoa está fazendo, ela está jogando areia no teu sonho porque ela jogou areia no sonho dela. Ou muitas vezes porque ela é incapaz de entender que aquilo vai funcionar. Por quê? Porque se não funcionou nada para ela na vida dela, como que ela vai ser capaz de compreender que vai funcionar na vida de outra pessoa? E não é maldade, é porque ela é incapaz de ter essa percepção. Se não, isso aí não dá certo, não deu certo para mim, como é que vai dar para você? Não, isso aí não dá certo não. A pessoa se torna incapaz de ver, de compreender que aquilo pode dar certo. E nem é por maldade às vezes. Então aprenda a deixar com o outro que é do outro. Se for alguma crença que instalaram em você, ou algum bloqueio, ou algum trauma, ou qualquer coisa que seja, que está te impedindo de realizar os seus sonhos, deixa com a pessoa que te deu isso. Devolva para a pessoa que te deu isso. Leve apenas o que é seu. E o que é seu? A certeza de que você pode conseguir tudo o que você quiser. Basta apenas você fazer as alterações necessárias no seu subconsciente. E aí, conseguir fazer uma ligação direta com o seu eu superior. Ligando esses três pontos, vocês podem ter certeza que tudo o que vocês quiserem vai se realizar. Meus amores, é isso. Eu espero que vocês escutem esse vídeo para que ele internalize, que vocês entendam de fato que o poder está dentro de vocês. E com ele, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Muita abundância, muita prosperidade em todos os sentidos da vida. É o que o meu eu deseja para o seu eu no dia de hoje. Um super beijo e até a próxima.